Algo aconteceu nos últimos dias que a grande mídia não colocou no lugar certo. Uma negociação aconteceu em silêncio total, sem vazamento, sem imprensa, sem aviso. E o resultado dessa movimentação mudou o tabuleiro político de uma forma que poucos estão conseguindo enxergar com clareza. Não estou falando de rumor. Não estou falando de especulação de bastidor. Estou falando de fatos concretos, que, quando você coloca lado a lado, formam um quadro muito mais grave do que qualquer manchete isolada está mostrando. O Brasil estava sendo pressionado por fora. A eleição estava na mira de uma rede organizada de interferência. E havia um prazo implícito correndo. Porque outubro está chegando. E foi nesse contexto que o Brasil reagiu. E, sinceramente, o que aconteceu nas últimas horas me surpreendeu até a mim. Mas antes de continuar, reserva um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. E me fala uma coisa. De onde você está assistindo agora? Qual é o horário aí na sua cidade? Gosto de ver como essa análise está chegando em diferentes partes do Brasil. Agora, feito isso, então vamos continuar. O presidente Lula ligou para Donald Trump. A conversa durou mais de 1h20. Isso não foi improviso. Não foi uma ligação casual entre dois líderes que se cruzam em evento internacional. Essa conversa foi negociada durante dias, em silêncio absoluto, pelos assessores dos dois lados. Nada vazou antes. Zero. Só ficamos sabendo depois que o governo brasileiro soltou a nota oficial. E olha, isso já diz muito sobre como o Lula opera. Porque quando ele quer fazer algo acontecer de verdade, ele faz em silêncio, sem anúncio, sem palco. O resultado vem primeiro. Na conversa, os temas centrais foram as tarifas americanas sobre produtos brasileiros, a questão do PIX, que os Estados Unidos acusaram de causar prejuízo a empresas americanas, e a soberania econômica do Brasil de forma mais ampla. Para entender o tamanho dessa pauta, você precisa entender o que aconteceu antes dessa ligação. No ano passado, os Estados Unidos abriram uma investigação sobre o Brasil. Uma investigação que, na prática, serviu para justificar a aplicação de tarifas de 37,5% sobre parte dos produtos brasileiros exportados para lá. O relatório que sustentou essa decisão usou dados de desmatamento do governo Bolsonaro, falou em trabalho escravo sem citar uma empresa sequer e apontou o PIX como ameaça a negócios americanos. Quem pediu essa investigação? Eduardo Bolsonaro, no ano passado. E ele comemorou muito quando ela começou. O que esse relatório fez na prática foi criar uma justificativa formal para pressionar o Brasil economicamente. Setores como o agronegócio, a indústria de calçados, têxteis e produtos manufaturados passaram a enfrentar uma barreira adicional no maior mercado consumidor do mundo. Não era tarifa sobre tudo. Cerca de 10 a 12% do total exportado foi atingido. Mas o efeito simbólico e o precedente criado eram graves, porque o que estava em jogo não era só o valor das tarifas. Era a narrativa de que o Brasil seria um país que pratica trabalho escravo, desmata de forma irresponsável e opera um sistema de pagamentos que prejudica empresas americanas. Uma narrativa construída com dados do governo anterior para ser usada contra o governo atual. E o PIX entrou nessa equação de um jeito que poucos perceberam. O sistema brasileiro de pagamentos instantâneos, que hoje movimenta trilhões de reais por ano e é usado por mais de 150 milhões de brasileiros, foi enquadrado como concorrência desleal a empresas de pagamento americanas. É isso, um sistema público, gratuito, construído pelo Banco Central do Brasil para democratizar o acesso financeiro da população, sendo tratado como ameaça comercial pelos Estados Unidos. Agora, o Brasil foi direto ao topo negociar a reversão disso. O que importa entender aqui é o seguinte: Trump não atende ligação de líder estrangeiro por cortesia. Ele atende quando tem interesse real em atender. E o fato de a conversa ter durado mais de 1h20, isso não é protocolo diplomático.
Isso é negociação de verdade acontecendo. Mas o que colocou o Brasil em posição de sentar à mesa com esse peso? É aqui que a história fica mais interessante. Antes de continuar, só preciso te dizer uma coisa. Tem gente que chega nessa discussão com os fatos na mão. Data, valor, nome, documento. E tem gente que até sente que algo está errado, mas quando precisa explicar, fica só na indignação. Se você não quer ficar nesse segundo grupo, eu deixei um material especial para você na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. É um presente meu para quem quer ter base, não só opinião. Dito isso, vamos ao que interessa. Lula não chegou a essa conversa de mãos vazias. E o conflito de poder que está por trás dessa ligação envolve muito mais do que tarifas comerciais. O primeiro movimento foi estratégico. Lula vem, há semanas, tentando retirar Marco Rubio da equação. O secretário de Estado americano é, na análise do próprio Lula, e não é segredo, ele já disse isso publicamente, um latino-americano frustrado. Um homem de família cubana que carrega um ressentimento profundo em relação aos países da América Latina e que, dentro do governo Trump, é o principal arquiteto da pressão sobre o Brasil. Para entender o peso disso, vale saber quem é Marco Rubio de verdade. Ele é filho de imigrantes cubanos que saíram da ilha antes da Revolução de 59, não durante a ditadura de Fidel, como ele gosta de sugerir. Mas o ressentimento ficou. E se transformou numa ideologia de ódio sistemático a qualquer governo latino-americano que não se curve aos interesses de Washington. É ele quem comanda o bloqueio a Cuba, um bloqueio que chegou a deixar a ilha sem energia elétrica por meses, com hospitais funcionando no limite, bebês morrendo por falta de infraestrutura básica. É ele quem articula sanções, pressiona governos e usa o poder do Departamento de Estado americano como instrumento de interferência na política interna de países soberanos da América Latina. E dentro do governo Trump, foi Rubio quem mais pressionou pelo uso da Lei Magnitsky contra o Brasil, uma ferramenta de sanções individuais normalmente reservada para casos de violações graves de direitos humanos, que ele tentou usar como arma política contra autoridades brasileiras. Quando você percebe que é o Marco Rubio quem está comandando a política de hostilidade ao Brasil, e não necessariamente o Trump, você entende por que Lula insistiu em falar direto com o presidente americano. Porque Trump dá para negociar. Rubio, não. Na própria ligação, Lula disse ao Trump algo na linha de: "A gente se entende bem? Não precisa de intermediário?" Trump concordou. Isso é um recado claro de que Rubio estava sendo contornado. Mas teve um segundo movimento nessa semana. E esse foi ainda mais grave para a campanha de Flávio Bolsonaro. Fernando Cerimedo foi preso na Bolívia. Se você não conhece esse nome, precisa conhecer agora. Cerimedo era o operador enviado pelos Estados Unidos para interferir em eleições em toda a América Latina. Chile, Argentina, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia. E a próxima missão dele era o Brasil: interferir nas eleições de outubro. O padrão de atuação dele era sempre o mesmo: entrar em contato com lideranças de extrema-direita locais, montar estruturas de amplificação digital, coordenar fazendas de robôs para inflar artificialmente o engajamento de candidatos e narrativas específicas, e criar a ilusão de que determinadas posições políticas tinham muito mais apoio popular do que realmente tinham. Foi assim no Chile. Foi assim na Argentina, onde analistas apontam sua operação como parte do ambiente que ajudou a eleger Javier Milei. Foi assim na Bolívia e no Peru. Em cada um desses países, o objetivo era o mesmo: desequilibrar o campo de disputa eleitoral a favor de candidatos alinhados aos interesses americanos. Ele gravou live com Eduardo Bolsonaro semanas antes de ser preso. Era figura próxima da família. Eduardo chegou a homenageá-lo publicamente em um evento em fevereiro. A prisão dele não foi operação do governo brasileiro. Foi a polícia boliviana que o prendeu depois que ele tentou mandar matar a própria ex-namorada. Encontraram $500 mil em espécie na mansão dele,
e uma fazenda de robôs digitais, uma estrutura montada para fabricar engajamento artificial em redes sociais. Coincidência ou não, logo após a prisão de Serimedo, o alcance do Javier Milei no Twitter despencou 90%. Posts que tinham mais de 10 mil curtidas passaram a não chegar a 1.000. E o próprio narrador deste canal percebeu. Os ataques coordenados no Twitter, que chegavam em ondas de 200 contas ao mesmo tempo, simplesmente pararam. Isso tem nome. A rede de robôs que operava a favor da extrema-direita na América Latina perdeu seu centro de comando. E Flávio Bolsonaro perdeu o aliado mais estratégico que tinha para a campanha. Mas tem mais uma camada aqui que precisa ser dita. Flávio Bolsonaro já chega a outubro com um peso enorme nas costas. Os 61 milhões de reais recebidos do empresário milionário Daniel Vorcaro, ainda sem explicação pública nenhuma. Mais de 100 dias depois da revelação. Sem prestação de contas. Sem resposta. O dinheiro que deveria ser explicado simplesmente não foi. E agora, além disso, perdeu o principal operador externo que tinha para tentar equilibrar esse jogo nas redes sociais. É muita coisa ao mesmo tempo para uma campanha que ainda nem começou oficialmente. Agora, conecta os pontos, porque o que está acontecendo aqui não é apenas política externa. Não é apenas diplomacia. Isso toca diretamente na sua vida. Começa pelas tarifas americanas. Cerca de 10 a 12% do que o Brasil exporta para os Estados Unidos está sendo taxado. O Lula quer zerar isso, e ele foi negociar com o poder de barganha certo. Porque enquanto essa taxação existir, ela pressiona setores exportadores brasileiros, movimenta bilhões em cadeias produtivas, impacta o agronegócio, impacta a indústria, e parte disso volta na forma de preço, emprego e renda para o trabalhador brasileiro. Depois vem o PIX. A narrativa americana de que o PIX prejudica empresas do Zé Corruetunzint é absurda. Mas ela foi usada como argumento oficial numa investigação formal. Se essa narrativa avançasse sem resposta, abria precedente para a pressão regulatória sobre um sistema de pagamentos que hoje é usado por mais de 150 milhões de brasileiros. E aqui eu preciso ser direto. Muita gente nos comentários me pergunta se dá para confiar no Trump. A resposta honesta é não. Não dá para confiar na palavra dele. O histórico é esse. Ele fecha acordo hoje e desfaz amanhã. Isso é real. É o estilo dele. Mas, e esse mais é importante, o Lula não está negociando com base na confiança. Está negociando com base em alavancas econômicas concretas que o Brasil tem nas mãos e que os Yusetnquewa não podem ignorar. São coisas diferentes. Confiar na palavra de Trump seria ingenuidade. Usar poder de barganha real para forçar um resultado favorável. Isso é estratégia. Tem mais. Com Serimedo preso e a fazenda de robôs desativada, a capacidade de manipulação digital da extrema-direita caiu de forma significativa. Isso não significa que a ameaça acabou, mas significa que eles perderam o motor principal dessa operação. E o tempo para reconstruir é curto. E tem a soberania. O Brasil sinalizou ao mundo que tem poder de retaliação real. Não é blefe. O governo mapeou quais produtos essenciais para os Ilmertetrint ainda não foram tarifados e avisou discretamente que esse mapeamento existe. Isso mudou o peso da negociação. Analisando esse conjunto com calma, raramente o Brasil chega a uma negociação internacional com tantas alavancas simultâneas nas mãos. E o timing não é coincidência. Se essa análise está te ajudando a entender o que está em jogo, deixa o like e se inscreve. Ah, e só um lembrete rápido. O presente que eu deixei para você na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado complementa direto o que estamos vendo agora. Quem já pegou entendeu por que faz diferença ter tudo organizado antes da próxima conversa sobre esse assunto. Agora presta atenção nisso. Tem um detalhe nessa história que quase ninguém está falando. E é exatamente esse detalhe que explica por que Trump atendeu a ligação. E por que a conversa durou mais de 1 hora.
80% dos voos domésticos nos Estados Unidos, os voos internos, de cidade a cidade, são operados com aviões da Embraer. 80%. E não é possível simplesmente trocar isso por aviões de outra fabricante. Não funciona assim. Quando uma companhia aérea opera com aviões da Embraer, os mecânicos são treinados especificamente para aquele modelo. As peças de reposição são intercambiáveis entre aeronaves da mesma frota. A manutenção inteira é estruturada em torno daquele equipamento. Você não troca avião como troca de fornecedor de caneta. E o modelo que domina a aviação regional americana, o E-170, é o único no mundo que atende à legislação americana para rotas entre aeroportos secundários e principais. A versão mais moderna, o E-2, é mais eficiente, mas pesa mais e carrega mais passageiros do que o limite legal permite nessas rotas. Então nem isso resolve. Os Estados Unidos estão, na prática, reféns da Embraer para manter funcionando a malha aérea interna do país. E o Brasil avisou, com todas as letras, que uma tarifa sobre peças de avião brasileiro estava na lista de retaliações possíveis. Isso não é ameaça vazia. Isso é poder econômico real sendo colocado na mesa de negociação. E olha, na minha opinião, esse é o ponto mais subestimado de toda essa história. Porque é aqui que o jogo virou de verdade. E a Embraer é só o começo. Porque o Brasil não parou por aí no mapeamento das vulnerabilidades americanas. Café, carne, suco de laranja, petróleo, todos identificados como produtos que os PSI-450 não tarifaram justamente porque não podem tarifar sem se machucar. Produtos que entram na mesa americana todo dia. Produtos que, se ficarem mais caros, aumentam a inflação lá dentro e criam problema político para Trump antes das eleições de novembro. O Brasil avisou que sabia de tudo isso. Foi nesse momento que o governo americano percebeu que a pressão estava funcionando no sentido errado. E foi aí que Trump pegou o telefone. A partir daqui, dois caminhos se abrem. Primeiro caminho: a negociação avança. As tarifas sobre produtos brasileiros caem antes das eleições de outubro. O Brasil chega ao período eleitoral com a pressão americana reduzida, com a rede de interferência digital desorganizada após a prisão de Cerimedo e com Flávio Bolsonaro sem o suporte externo que era a peça central da estratégia da campanha dele. Nesse cenário, a eleição acontece num ambiente mais equilibrado e a narrativa de que o mundo apoia a oposição perde força concreta. Segundo caminho, Trump recua da negociação. Marco Rubio retoma o controle da política em relação ao Brasil. A pressão volta. E o Brasil precisaria ativar as retaliações econômicas que foram sinalizadas, o que significa tarifas sobre produtos americanos, restrições de exportação em setores estratégicos e, possivelmente, uma disputa aberta no período mais sensível da campanha eleitoral. Nesse segundo caminho, a turbulência econômica pode ser usada pela oposição como narrativa contra o governo, mesmo que a responsabilidade seja americana. Mas tem algo nesse segundo cenário que vai além da política e da geopolítica. Se a pressão americana sobre o Pix voltar com força, o sistema que você usa para pagar boleto, transferir dinheiro, receber salário, tudo isso entra na zona de risco regulatório. Não significa que o Pix vai ser desligado amanhã, mas significa que uma narrativa internacional de que o Pix é uma ameaça pode criar pressão para regulamentações que encarecem ou complicam o sistema. Isso afeta você, afeta sua rotina, afeta seu bolso de forma direta. E esse é exatamente o tipo de consequência que a grande mídia não explica com clareza. Olhando para esse tabuleiro com frieza, o Brasil raramente esteve em posição tão boa para uma negociação desse tipo, mas também raramente esteve tão perto de um ponto de virada que pode ir nos dois sentidos. A pergunta real é: Trump vai sustentar o que conversou com Lula? Ou vai mudar de ideia na semana que vem? Porque ele já fez isso antes, com o Irã, com o Canadá, com o México. E é aqui que a história ainda não terminou. Cerimedo está preso. A fazenda de robôs foi desmantelada.
Trump falou com Lula por mais de 1 hora. E Flávio Bolsonaro perdeu, em 1 semana, o aliado mais estratégico que tinha fora do Brasil. Parece muito, e é muito. Mas tem uma coisa que eu não consigo ignorar quando analiso esse cenário com calma. Cerimedo foi preso por um crime cometido contra a ex-namorada. Não foi uma operação coordenada. Não foi inteligência brasileira. Foi uma prisão que aconteceu porque ele foi burro o suficiente para cometer um crime óbvio no país errado, na hora errada. Isso significa que a desarticulação da rede não foi planejada. Foi sorte estratégica. E redes como essa se reorganizam. Dá tempo até outubro? Talvez não. Mas dá tempo para causar dano? Provavelmente sim. E Trump é Trump. Ele negociou com o Irã, anunciou o acordo, desfez o acordo, fez de novo. Ele faz isso. É o estilo dele. Tá no livro que ele mesmo escreveu. Então, o que o Brasil tem que fazer agora é exatamente o que Lula está fazendo. Não depender da palavra do Trump. Depender das alavancas econômicas que o Brasil tem nas mãos e usá-las no momento certo. A história desta semana foi uma vitória real, mas a disputa ainda está em aberto. E os próximos capítulos vão definir se outubro chega com o Brasil soberano ou pressionado de todos os lados. Esse tipo de análise, que conecta os pontos que a grande mídia não conecta, que não depende de partido nenhum, que não tem patrocinador mandando no que pode ou não pode ser dito, só existe porque você está aqui assistindo. Sem o seu engajamento, esse conteúdo simplesmente perde alcance. O algoritmo não favorece quem não tem apoio da audiência, e é por isso que cada like, cada compartilhamento e cada inscrição faz diferença real. Então, se essa análise fez sentido para você, deixa o like e compartilha. Leva esse conteúdo para quem precisa entender o que está acontecendo de verdade. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque os próximos desdobramentos dessa história vão se mover rápido. E você vai querer estar aqui quando isso acontecer. E me responde nos comentários uma coisa. Você acredita que Trump vai manter o que foi negociado com Lula ou vai mudar de posição antes de outubro? Estou lendo os comentários. Do norte ao sul do Brasil, o país inteiro está acompanhando esse jogo. Me conta o que você está pensando. Tem um vídeo aqui no canal que complementa diretamente o que você acabou de assistir. Ele explica como essa pressão americana sobre o Brasil começou e quem estava nos bastidores desde o início. Esse jogo ainda tem muitos capítulos pela frente. Se você assistiu até aqui, isso já diz muito sobre você. Agora imagina ter acesso a tudo isso de forma organizada, com fontes, com provas, para usar quando precisar. Porque quando esse assunto voltar, não adianta só lembrar que ficou indignado. É preciso lembrar por quê. Eu preparei exatamente isso e deixei na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado como presente. Compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir. Até a próxima!